quinta parte do 6º capítulo do manuscrito História de uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Meu querido papai teve muito pesar quando me encontrou em lágrimas à saída da audiência. Fez tudo para me consolar, mas foi debalde. No fundo do coração, sentia eu grande paz, pois tinha feito absolutamente tudo o que estava ao meu alcance em resposta ao que o bom Deus solicitava de mim. Contudo, a paz conservava-se no fundo, enquanto a amargura enchia minha alma, pois Jesus se mantinha calado. Parecia estar ausente, nada me revelava a sua presença. Naquele dia, o sol ainda por cima não se animou a brilhar, e o formoso céu azul da Itália, carregado de nuvens escuras, não parava de chorar comigo. Ah, era o fim. A viagem não oferecia nenhum atrativo aos meus olhos, uma vez que a meta tinha falhado. Não obstante, as derradeiras palavras do Santo Padre deveriam ter me consolado. Não eram, com efeito, uma verdadeira profecia? Apesar de todos os obstáculos, cumpriu-se o querer de Deus. Não permitiu às criaturas fazerem o que bem entendesse, mas o que era de sua vontade. Tempos atrás, tinha-me oferecido ao menino Jesus para ser seu brinquedinho. Disseram-lhe que se utilizasse de mim, não como brinquedo de valor, que as crianças se contentam em olhar, sem coragem de pegar nele, mas como bolinhas sem nenhum valor, que poderia jogar ao chão, bater com o pé, furar, largar num canto, ou também apertar ao coração, quando fosse do seu agrado. Numa palavra, queria distrair o menino Jesus, dar-lhe alegria, queria prestar-me aos seus caprichos de criança. Minha oração, ele a atendera. Em Roma, Jesus furou seu brinquedinho, querendo ver o que havia por dentro. Depois de tê-lo visto, ficou contente com a descoberta, deixou tombar a bolinha e adormeceu. Que fez em seu tranquilo sono? O que aconteceu depois com a bolinha abandonada? Jesus sonhou que ainda se entretinha com o brinquedo. Era ora a pegá-lo, ora a largá-lo. E depois de fazê-lo rolar a grande distância, aconchegou-no ao coração, não mais permitindo que jamais se afastasse de sua mãozinha. Compreendeis, minha querida mãe, como estava triste a bolinha por se ver ao chão. Não deixava, todavia, de esperar contra toda a esperança. Alguns dias após a audiência do Santo Padre, indo visitar o bom irmão Simeão, papai encontrou com sua companhia Monsenhor Reverone, que foi muito amável. Com um ar de quem graceja, repreendeu-o de não ter ajudado em meu difícil empreendimento. Contou depois ao irmão Simeão a história de sua rainha. O venerável ancião ouviu a narração com muito interesse, tomou até anotações a respeito e declarou comovido: disso a gente não vê na Itália. Acredito que esse encontro fez muito boa impressão em Monsenhor Reverone. Dali por diante, não parou de dar-me provas de que finalmente estava convencido de minha vocação. No dia seguinte, à memorável data, tivemos de partir desde cedo para Nápoles e Pompeia. Em nossa homenagem, o Vesúvio fez ruído o dia inteiro e com seus disparos de canhão fazia escapar espessa coluna de fumaça. As marcas que deixou nas ruínas de Pompeia são pavorosas. Demonstram o poder do Deus que olha para a terra e a faz tremer, que toca nos montes e eles fumegam. Seria do meu gosto passear sozinha por entre as ruínas, a sonhar com a fragilidade das coisas humanas,
mas o número de excursionistas tirava grande parte do melancólico encanto da cidade destruída. Em Nápoles era o contrário. O grande número de carruagens com parelhas de cavalos tornou grandioso nosso passeio ao mosteiro de São Martinho, situado em elevada coluna, dominando toda a cidade. Infelizmente, os cavalos que nos transportavam desembestavam a cada instante, e mais de uma vez julguei ter chegado minha última hora. Pouco adiantava que o cocheiro repetisse constantemente a palavra mágica dos guias italianos: apipau, apipau. Os pobres cavalos queriam tombar a carruagem. Por fim, graças ao socorro de nossos anjos da guarda, chegamos de volta ao nosso magnífico hotel. Em todo o percurso de nossa viagem, ficamos instalados em hotéis principescos. Nunca me vi cercada de tanto luxo. Vi muito ao caso dizer-se que riqueza não traz felicidade, pois eu ficaria muito mais feliz debaixo de um teto de sapé, com a esperança do Carmelo, do que junto a lambris dourados, escadarias de mármore branco, tapetes de seda e com amargura no coração. Oh, bem o sentia, a alegria não se encontra nos objetos que nos cercam, encontra-se no mais íntimo da alma. Podemos possuí-la tão bem numa prisão como num palácio. Prova é que no Carmelo sou mais feliz, mesmo entre provações interiores e exteriores, do que era no século, cercada das comodidades da vida, mormente dos encantos da casa paterna. Estava com a alma imersa em tristeza. Exteriormente continuava, todavia, a mesma, e supunha oculto o pedido que fizera ao Santo Padre. Pude sem demora convencer-me do contrário. Como me deixasse ficar sozinha no vagão com Celina, os demais peregrinos tinham descido ao restaurante. Nos poucos minutos de parada, vi Messeigneur Legoux, vigário-geral da Contances, abrir a portinhola, olhar para mim com um sorriso e dizer-me: muito bem, como vai nossa Carmelitinha? Percebi então que toda a peregrinação estava ao par do meu segredo. Felizmente, ninguém me tocou no assunto, mas pela maneira simpática de olharem para mim, deduzi que meu pedido não tivera má repercussão, pelo contrário. Na pequena cidade de Assis, tive a ocasião de usar a carruagem do Monsenhor Reveroni, favor que em toda a viagem não fora concedido a nenhuma senhora. Eis como alcancei o privilégio. Depois de visitar os lugares recendentes das virtudes de São Francisco e Santa Clara, terminamos no convento de Santa Inês, irmã de Santa Clara. Tinha contemplado à vontade a cabeça da santa, quando percebi, ao retirar-me, como uma das últimas que perdera o cinto. Procurei-o entre a multidão. Compadecido de mim, um sacerdote ajudou-me a procurar, mas depois de mo ter encontrado, vi quando se retirou e continuei a procurar. Sozinha, porque na verdade já tinha o cinto, mas não podia colocá-lo por falta da fivela. No final, vi que brilhava num canto. Apanhá-la, aplicá-la no cinto foi obra de instante, mas o trabalho anterior tinha levado mais tempo. Por isso minha surpresa foi grande, quando dei comigo sozinha nas proximidades da igreja. Todas as numerosas carruagens tinham desaparecido, exceto do Monsenhor Reveroni. Que partido tomar? Seria preciso correr atrás das carruagens, que já não avistava, expor-me ao risco de perder o trem e deixar inquieto o querido papai, ou então pedir lugar na caleche de Monsenhor Reveroni. Decidi-me pelo último partido. Como meu arzinho mais gracioso e menos embaraçada possível, a despeito do meu extremo embaraço, expus-lhe minha situação crítica e deixei-o por sua vez embaraçado.
pois a carruagem estava ocupada pelos mais distintos senhores e não havia como arrumar mais um lugar. Mas um cavalheiro muito delicado apressou-se em descer, fez-me tomar o seu lugar e acomodou-se modestamente ao lado do cocheiro. Eu me afigurava como esquilo preso na armadilha, e longe estava de sentir-me à vontade, rodeada por todos os grandes personagens, mormente pelo mais temível, defronte a qual ficava meu lugar. Ele, entretanto, foi muito amável para comigo, interrompendo de vez em quando a conversa com os senhores para me falar do Carmelo. Antes de chegarmos à estação, todos os grandes personagens tiraram suas grandes carteiras para darem dinheiro ao cocheiro já remunerado. Fazendo como eles, tomei minha carteirinha, mas Monsenhor Reverone não consentiu que ela tirasse lindas moedinhas e por nós dois preferi dar uma grande. Noutra feita estava ao lado dele no ônibus. Foi mais amável ainda e prometeu-me fazer tudo o que pudesse pela minha entrada no Carmelo. Embora deitasse um pouco de bálsamo em minhas machucaduras, os pequenos entendimentos não obstaram que a volta fosse bem menos agradável do que a viagem de ida, porque eu já não contava com a esperança do Santo Padre. Não encontrava nenhuma ajuda na terra, que me parecia um deserto árido e sem água. Toda a minha esperança estava unicamente no bom Deus. Acabava de fazer a experiência de que melhor é recorrer a Ele do que aos seus santos.